Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Web Sessão Coruja. Hoje nós vamos falar sobre o tema TDAH. Eu peço para vocês clicarem aí no aviãozinho que está aí embaixo para convidar os amigos, as pessoas interessadas. Vamos compartilhar a nossa live, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o resumo da live, que vai acontecer mais ou menos em 1 hora. Nós vamos fazer apenas um resumo sobre o TDAH, tá bom? Depois nós vamos dar algumas dicas para pais e professores. E no final nós vamos falar sobre aquelas questões que eu enviei durante a semana, que o pessoal me respondeu, me chamou, surgiram algumas dúvidas, tá bom? E se não der tempo de fazer o sorteio na live, eu vou fazer depois, tá bom? Vai ser filmado, tá? Aí eu vou fazer o sorteio dos brindes. E depois também vou enviar em PDF para vocês a apostila, né? Que eu prometi e o e-book, tá bom? Vamos aguardar mais um minutinho. Oi, tudo bem, Luísa? Oi, Júnior de Souza. Oi, Flávia, tudo bem com vocês? Tô muito feliz pela participação. Ó, clica no aviãozinho aí, convidem, compartilha com o pessoal, tá bom? E uma coisa que eu queria falar também, gente, eu tive um monte de inscrições, fiquei muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Nessa primeira sessão coruja eu tive 98 inscrições, tá? Que se inscreveram, que vão estar recebendo material e vão estar participando do sorteio. Se vocês ainda não se inscreveram, ainda dá tempo, tá bom? Oi, Flávia, tudo bem? Beijo. Se inscreve lá, que aí vocês vão estar participando do sorteio com os brindes, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar. Depois eu vou salvar, vou mandar por e-mail, vou compartilhar para quem não pôde entrar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. O que é o TDAH, né? Oi, Tabata, boa noite, tudo bem? Oi, a Sereia é a Márcia? Então tá bom, Márcia, um beijo, saudade de você. Então vamos lá, TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico que normalmente aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida, até a vida adulta, tá bom? O TDAH, ele tem 3 perfis, tá? O perfil desatento, tem o perfil hiperativo e impulsivo e tem o perfil combinado, tá? Que é o desatento e o hiperativo com impulsividade. Então, TDAH tem 3 perfis, tá bom? Eu vou mandar todo esse material para vocês depois, não precisa anotar nada, tá? É só pra gente bater um papo. Os 3 principais sintomas, né, do TDAH é a desatenção, né? Aquela criança que tá sempre desatenta ao extremo, né, na sala de aula, que não presta atenção, tá sempre no mundo da lua. A hiperatividade, né? E a impulsividade. Então, esses 3 são os principais sintomas de um indivíduo que tem TDAH, tá bom? E quais são as causas, né? Gente, as causas ainda está sendo estudada, tá? Ainda não passou a régua, tá? A neurociência tá aí estudando, né, as causas do TDAH. Mas já foi constatado que é por causas genéticas, por fatores ambientais, gestantes que consumiram muito álcool, cigarro e drogas, tá bom? Causa genética, gente, muitos pais procuram ajuda para o seu filho e quando chega lá descobre que ele mesmo tem TDAH ou alguém da família. Tá bom? Então, normalmente é causa genética, tá?
E o que que a neurociência ela fala sobre o cérebro do indivíduo que tem TDAH? Gente, aqui na frente, no nosso cérebro, tem o lóbulo frontal, tá bom? Ele é responsável pelas funções executivas. E quem tem TDAH tem o lóbulo frontal prejudicado, tá bom? Então, é responsável pela atenção, essa região, né, que é o lóbulo frontal, atenção, o controle dos impulsos, a memória, que depende da atenção, conseguir se planejar, né, e a capacidade que o indivíduo possui de autoestimular-se. Então, tudo isso tá aqui, ó, no lóbulo frontal, tá? E a neurociência está comprovando que quem tem TDAH tem dificuldade, né, nessa região, tá? Quem tem TDAH também tem quase não produz a dopamina aqui no cérebro. Então a neurociência está estudando, né, e já trouxe alguns resultados em relação ao TDAH, tá bom? Vamos falar sobre o diagnóstico, que também é algo muito comentado, principalmente nas escolas, né? Quando a gente tem algum aluno que a gente encaminha, né? Gente, o diagnóstico, ele só pode ser dado, fechado por neuropediatra, tá? Ou psiquiatra infantil, tá bom? Ele é a única pessoa, né, que pode fechar o diagnóstico, tá bom? Porém, ele não pode fechar esse diagnóstico sozinho, tá? O diagnóstico de quem tem TDAH, ele é clínico, não existe exames. Ele é puramente clínico. Então, como ele é feito? Através de observação. Então, quando você procura um neurologista, né, um neuropediatra para o seu filho, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser especialista em TDAH, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que encaminhar por uma equipe multidisciplinar, né? Ele tem que encaminhar questionários para a escola responder, o professor responder. Ele tem que fazer uma entrevista com a família, tá? Sobre a criança. Então, isso leva aí, no mínimo, uns 6 meses, né? Para se fechar um diagnóstico, tá? Se caso vocês, alguém que vocês conheçam, levar no neuropediatra e ele olhar para a criança e falar que tem TDAH, tá errado, não pode, tá? Essa criança, ela vai ter que ser avaliada, né, por uma equipe e vai ter que fazer toda essa parte de observação, tá? Então, o diagnóstico, ele é clínico. Só pode ser dado por médico, porém, ele não vai fazer esse diagnóstico sozinho, ele vai sempre precisar da equipe multidisciplinar, que é o quê? A fono, vai precisar de um psicólogo, uma psicopedagoga, enfim, ele tem que fechar o diagnóstico através das observações da família, da escola e dessa equipe multidisciplinar. Ok? Gente, as pessoas se confundem muito. Aquela criança que é ativa, que não para quieta, que tem saúde, graças a Deus, já fala: ai meu Deus, essa criança tem TDAH hiperativa. Não, gente, não é assim. Graças a Deus, se a criança é ativa, tem saúde, né, tem disposição, amém, ela tem saúde. TDAH é aquela criança que é hiper, né? O próprio nome diz, hiperativa. Ela vai ter TDAH em casa, na escola, na igreja, na casa da avó, na festinha, tá bom? Vocês não podem se confundir, porque hoje em dia, né, virou moda. Ai, meu filho é hiperativo. Não, não é. Ele é ativo, tem saúde, tá bom? TDAH é uma outra situação e requer avaliação, observação, tá? Então, às vezes as pessoas se confundem.
Gente, um alerta que eu queria fazer, tá? Existe o tipo desatento, TDAH tipo desatento, muitas vezes passa despercebido no ambiente escolar e até em casa. Aquela criança que é taxada de preguiçosa, de desatenta, que está sempre no mundo da lua, quando isso começa a atrapalhar a aprendizagem dela, né, é sinal que as coisas não estão indo bem. Então, precisa pedir ajuda, porque existe o TDAH desatento. E essa criança, se não for diagnosticada, vai acarretar, vai levar isso para a vida adulta, e isso vai atrapalhar na vida adulta. Então, professores em alerta, né? E as famílias, né, que de repente estão passando por essa situação, também. Se vê que a criança está muito no mundo da lua, está dispersa, não consegue acompanhar a sala, ela não é preguiçosa, né? Ela não é isso. Vamos investigar, vamos procurar ajuda de profissionais e vamos ver o que está acontecendo com essa criança, tá bom? Ela pode ser uma criança TDAH. Tá? Eu falo que passa despercebido na escola, porque normalmente essa criança, o perfil de TDAH do desatento é diferente do hiperativo. O hiperativo, a professora fica de cabelo em pé e já encaminha, porque ele não para, ele fala o tempo inteiro, ele arruma confusão, aí a professora já, opa, tem alguma coisa errada. Agora o desatento não, ele não dá trabalho, ele é quietinho, ele só tá no mundo da lua, ele não presta atenção, aí fala que tem preguiça, e na realidade não é nada disso, ele realmente tá precisando de ajuda também. Então a gente tem que ter, eu falo sempre brincando, olhos de lince, né? Porque é o animal que melhor enxerga aí, é o lince, então olhos atentos o tempo inteiro, tá bom? Nos nossos alunos, nos nossos filhos. Se vê se tem alguma coisa errada, vamos procurar ajuda, tá bom? Aí, resumindo, né? Tenho lá o diagnóstico e o que eu faço agora? Meu filho tem TDAH, meu aluno tem TDAH. O que eu faço? O tratamento, né? E como que é feito esse tratamento? O tratamento ele é feito com medicação e terapia, tá bom? O médico ele vai passar uma medicação e a dosagem correta para o paciente. Os remédios normalmente são a Ritalina, o Concerta e o Venvance, tá bom? Normalmente se usam esses 3 remédios, né? A Márcia falou uma coisa importante, sintomas que podem confundir, é verdade. Então, por isso que a gente tem que ter olhos de lince e tá sempre alerta, tá bom? Então, gente, a medicação é passada pelo médico, tá? Com uma dosagem correta. E a medicação, ela vai tratar do sintoma, tá bom? A terapia vai tratar as causas, tá? Então, o tratamento é sempre feito com a medicação e as terapias, tá? Nunca só a medicação, nunca só a terapia. 90% precisa da medicação, tá? Mais pra frente a gente vai falar sobre a medicação e o que acontece com alguns pais, né, quando não aceitam isso. Gente, a terapia que é realizada junto com a medicação, vou dar um exemplo. Por exemplo, a psicóloga, ela vai ajudar nos problemas de comportamento, né? Vai fazer a autorregulação, né? Da parte da hiperatividade, da impulsividade e do comportamento. Então, normalmente, quando o TDAH ele é impulsivo, ele é hiperativo, ele tem problemas de comportamento, ele tem que aprender a trabalhar isso, se autorregular. Então, a psicóloga vai fazer esse trabalho, tá? O psicopedagogo, ele vai ajudar nas dificuldades de aprendizagem, né?
vai ajudar na defasagem, que muitos se encontram, e na organização dos conteúdos, tá? Então, são exemplos de terapias, né, que são realizadas junto com a medicação. E também o trabalho da família, a escola, a medicação e a terapia. Então, gente, é um trabalho em conjunto, tá? Não adianta só tomar remédio, não resolve. Não adianta só terapia, não resolve. Não adianta a escola falar uma língua e em casa falar outra, não resolve, tá? É um trabalho em equipe, escola, família, medicação e terapia. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer o tratamento de quem tem TDAH, tá? Gente, foi apenas um resumo, tá? Tem muito mais coisas para se falar, só que a live tem 1 hora e eu gostaria de dar algumas dicas para as famílias. Quem tem filho com TDAH, às vezes um primo, filho de um amigo, passem essas dicas, eu vou mandar para vocês elas, tá bom? Porque ajuda bastante. Uma coisa que eu quero falar muito importante. Não fechou o diagnóstico ainda do meu filho, mas já começa a ter essas ações. É muito importante, tá? Não fechou, só vou fazer isso depois que fechar. Não, já começa, porque vai ajudar muito, tá? Então, a primeira coisa, vamos lá, dicas para a família. Espaço harmonioso e organizado em casa e na escola, tá? Então, o TDAH, gente, a cabecinha deles é tudo bagunçado. A gente tá falando do cérebro, né? Que tem uma defasagem no lobo frontal aqui na frente. Então, ele pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, é tudo meio bagunçadinho. Então, a gente tem que manter em casa o espaço harmonioso. Imagina um TDAH entrando no quarto dele e tudo bagunçado, né? É difícil. Então, a gente precisa ajudar. Então, ele entrou, já tá tudo organizado, né? Isso é muito importante. Outra coisa, número 2, dar coordenadas simples e objetivas. Não adianta 150.000 palavras para dar uma orientação, tá? Eles não vão entender. Então, você tem que ter objetividade. Se você quer falar, filho, vai levar o lixo, você vai falar só isso. Filho, vai levar o lixo. Não é para falar, filho, vai lá em cima, põe o tênis, põe a meia, pega o guarda-chuva, apaga a luz, fecha a porta e vai levar o lixo. Não. Objetividade, uma coisa de cada vez, tá bom? Regras. Regras sempre claras e objetivas. Normalmente, eles possuem dificuldade para entender o que está certo e errado. O que pode e o que não pode, tá? Então, vocês precisam ter as regras bem claras em casa e objetiva. Veja o que é negociável, o que não é negociável, tá? E trabalhe sempre os limites, tá? Então, assim, converse com seu filho, estabeleça as regras bem claras. Veja o que pode, o que não pode, o que dá para negociar, o que não dá. Por exemplo, não tomar banho, isso não dá para negociar, né? Então, as regras, gente, tem que ser muito bem claras para eles, tá bom? Número 4, e muito importante, estabeleça rotinas, tá? De preferência bem claras, visuais e com aqueles quadros ilustrativos para ajudar. Toda criança que tem rotina, tá? Ela vai bem. E quem tem TDAH precisa ter essa rotina, tá? Por questão de organização, tá? Isso vai ajudar muito a cabecinha deles. Eles têm um quadro, saber que é a hora do banho, é a hora do almoço, a hora de ir pra escola. Tudo isso vai ajudar muito, muito eles, tá bom? Outra coisa, ensinar desde pequenos a lidar com agendas e lembretes. Isso vai ajudar na fase adulta. Nós estamos falando de um indivíduo que tem TDAH,
tá bom, gente? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se eu ensino ele desde pequeno a ser organizado, estar num ambiente harmonioso, usar regras o mais claras possíveis, ajudar ele a se organizar em agenda, tá? Já vai ajudar ele na vida adulta. Então, ensina desde pequeno a ele ser organizado, e usar a agenda, organizar o dia, a semana. Quem é pai e mãe de quem tem TDAH deve entender o que eu tô falando, tá bom? Estabelecer as prioridades. O que tem que fazer primeiro e depois. As ordens das coisas. Eles não conseguem compreender muito bem isso. Então, estabeleça as prioridades. O que é mais importante naquele momento, naquele dia, tá bom? Isso é uma regra que também vai ajudar muito o TDAH, tá? Ensinar a lidar com o tempo. Estabeleça tempo para desenvolver uma atividade. Gente, isso ajuda na escola, tá bom? Então, ensinar a lidar com o tempo. Né? Você tem tanto tempo para fazer isso. Estabelecer o tempo para ele desenvolver aquela atividade. Já vai treinando, tá bom? Porque se deixar, vai ficar o dia inteiro, ainda não vai terminar, não vai fazer, já vai fazer outra coisa. A gente tem que ajudar eles, tá bom? Outra coisa importante, atividades físicas. As atividades físicas, gente, são essenciais para quem tem TDAH, tá? Por conta principalmente da hiperatividade, eles precisam ter uma atividade física para fazer. Isso vai ajudar muito, tá bom? Dar reforço positivo imediato em algo que faz certo para estimular. O TDAH, gente, é um indivíduo que precisa de reforço positivo imediato. Ele sente essa necessidade. Por isso que eles são muito espertos no videogame, porque eles têm aquela recompensa imediata quando eles passam de fase, né? E alguns pais não entendem. Por que ele é tão bom no videogame? Na escola ele não faz atividade. A gente vai falar outro dia sobre esse tema, é muito interessante. Ele tem a recompensa imediata quando ele passa de fase, quando ele ganha as moedinhas no jogo. Então, quando ele acertar alguma coisa em casa, recompensa. Dê os parabéns, não é para dar brinquedo, nada disso, né? Mas fala, parabéns, é isso mesmo, você foi super bem. Dê essa recompensa para ele, tá bom? Que isso vai estimular ele a fazer cada vez melhor, tá? Gente, agora dicas para escola. É difícil trabalhar, né? Com TDAH dentro da escola. Por isso que a gente sempre encaminha, pede ajuda de outros profissionais, ajuda da família, porque não tem como o professor fazer milagre dentro da sala de aula, né? Então ele precisa de uma equipe aí, né? Precisa da medicação, que a medicação vai dar concentração e foco para essa criança, tá? Então vamos lá. Para os professores agora, dica número 1, sentar na frente ou mais próximo do professor possível, tá? Uma criança que tem TDAH, sentar lá atrás não vai dar certo, porque a cabecinha dela já é assim. E aí fica aquele zum, zum, zum. O professor lá na frente falando, não vai dar certo. Então, ele precisa sentar o mais perto possível do professor. Promover aulas dinâmicas e interativas. Por quê? Ajuda essa hiperatividade dele para algo positivo. Então, ele estando em dinâmica e com algo interativo, ele vai participar e vai prestar mais atenção, certo? Número 3. Repetir as informações quantas vezes forem necessárias e perguntar se ele entendeu, tá? Então, na escola, se você tem um aluninho lá com TDAH, você vai repetir para ele quantas vezes forem necessárias a informação e vai se certificar se ele entendeu, certo? Isso é muito importante,
tá? Promova desafios, eles amam. Motivação, estimule a pesquisa, a investigação, sempre diversificar as estratégias e metodologias. Então, assim, quem tem TDAH ama desafios, né? Lembra que a gente falou dos videogames? Ama desafios, motivação, não adianta, ele não vai ficar sentadinho, paradinho, quietinho. Então, a gente tem que aproveitar toda essa energia, né, para trabalhar de uma forma diferenciada, tá? Então, também não adianta cair na rotina, né? Então, sempre com metodologias e estratégias diferentes, tá? Divida o conteúdo em blocos, tá bom, professores? Não passar tudo de uma vez, que a cabecinha dele não vai entender. Lembra que a gente falou das regras claras? Então, conteúdo é a mesma coisa. Eu tenho um conteúdo para passar. Em vez de passar tudo de uma vez, eu vou passar em blocos, tá bom? Um pouquinho por vez, certo? Atividades e avaliações. Dar um tempo a mais para o aluno, tá bom? Pedir para ler e responder para você. Então, normalmente, gente, tem o tempo da avaliação, né? Só que quem tem TDAH precisa de um tempo a mais, né? Lembra que eu expliquei sobre o cérebro, sobre a cabecinha dele, como funciona, né? Então, assim, dá um tempinho a mais, pede para ele ler para você e responder, porque às vezes ele não consegue responder ali no papel devido a várias informações, então pede para ele responder oralmente para você. Pode fazer a prova também em outro local se a sala for muito barulhenta, né? Porque aí ele não vai conseguir se concentrar, tá? Às vezes os alunos vão terminando, começa o zum, 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 manda para a coordenadora, num lugar silencioso, que aí ele vai conseguir terminar a provinha dele, tá bom? Gente, professores, enunciado curto, tá? Não tem como fazer enunciado muito grande. Se for múltipla escolha, no máximo 2, 3. Não adianta pôr 15, 10, tá bom? Não esperar o mês todo e dar tudo de uma vez, tá? Procura ir dando as atividades aos poucos. Ah, vamos fazer aquela prova, tal, não. TDAH não. Vamos avaliar aos poucos, usando diferentes estratégias. Então, eu dou um trabalhinho, depois eu dou um seminário, depois eu dou um projeto, e assim eu vou juntando várias atividades do meu aluno, né, para poder avaliá-lo, tá? Vários instrumentos de avaliações diferentes, não é só pegar e dar só uma prova, não, uma prova só não. Então, trabalho, projeto, seminário, né, são tudo estratégias que vai ser mais importante para ele estar desenvolvendo, tá bom? Então, pessoal, essas eram algumas dicas, né? Foram algumas dicas que eu gostaria de dar para os professores. Tem mais coisa, né? Mas não tem como falar tudo aqui, porque daqui a pouco vai terminar o nosso tempo, tá? Eu queria falar agora, gente, todas as perguntas que vocês estão mandando aí, eu vou responder tudo, tá bom? É que se eu for parar para falar sobre cada uma, deixa eu dar uma olhada aqui, teve alguém que perguntou alguma coisa. A Luísa falou, eu peço para que a criança repita o que estou pedindo, costuma ajudar. Sim, isso é super importante, né? Porque ela vai fixar mais ainda, né, o que você está, no caso, solicitando. É assim, com TDAH, gente, a gente tem que manter calma, né? Muita calma e fazer tudo muito transparente, né? Com muita calma. Então, vamos lá. As questões que eu enviei, que o pessoal respondeu. Oi, Cristiane Neves, tudo bem? Minha amiga aí de décadas. Fiquei feliz que você entrou, viu? Beijo. Depois eu vou mandar o material para todo mundo. Fica com Deus. Vamos lá, o TDAH, ele é um transtorno ou uma dificuldade? Foi a primeira questão, né?
Gente, a maioria acertou porque no próprio nome já diz, né? É um transtorno, né? Existe uma grande diferença entre transtorno e dificuldade, tá? Aí um assunto para uma próxima live, tá? Não tem como explicar isso agora, mas são bem diferentes, tá bom? O TDAH é recente? Teve gente que respondeu sim. Não, gente, o TDAH não é recente, tá? Ele virou meio que modinha, né? Que a gente já falou. Ah, meu filho corre pra lá e pra cá, ele é hiperativo. Não, ele tem saúde. Calma, gente. O TDAH, ele vem sendo discutido e estudado nas últimas décadas, nas duas últimas décadas, tá? Ele é muito antigo. É que agora, né, essas 2 décadas para cá, que está sendo muito estudado, né? A neurociência veio também para contribuir, estudando o cérebro do indivíduo que tem TDAH. Então, as pessoas começaram a ouvir muito, né? Essa palavra agora, né? O TDAH, mas ele já existe há muito tempo, tá bom? Questão número 3 que eu enviei. O TDAH, ele pode vir com transtornos associados? Teve pessoas que responderam que não, teve pessoas que responderam que sim. Pode, gente. Normalmente, né, que são as comorbidades. Normalmente o TDAH, ele nunca vem sozinho, porque uma coisa acaba levando a outra. Então o TDAH, ele pode vir com uma depressão, ele pode vir com uma dislexia, tá? Pode vir com TOD, TDAH pode ter ansiedade, então acaba desencadeando, né? Então a gente chama de comorbidades, então ele sempre tem algum transtorno associado, tá? É muito difícil não ter, tá? O tratamento é feito apenas com medicamento? Não, a gente já conversou lá atrás que não, né? É feito com medicamento e terapia. Tá bom? Nós já explicamos que o medicamento ele vai tratar os sintomas, né? E a terapia vai trabalhar as causas, tá? O medicamento é eficaz? Sim, gente. Aí está a polêmica da bula. Quando o médico receita o medicamento, que os pais pegam a bula e abrem, eles quase caem de costa, né? Porque é um remédio de tarja preta e vê 1000 efeitos lá, né? Colaterais. Só que, gente, o melhor remédio é aquele que vai atender às suas necessidades e com a dosagem correta, tá bom? Então, a medicação é extremamente importante e eficaz, tá? A medicação, ela vai trabalhar os sintomas, vai ajudar, né, a criança a ficar mais concentrada, focada, tá? E por isso tem que usar a medicação. Por mais que tem pais que acabam achando que não vai prejudicar meu filho, não vai, pelo contrário, tá? Ele sendo dado pelo médico e com a dosagem correta, só tem como ajudar, tá? Não vai de forma alguma prejudicar. Se usa remédio, não precisa de outras intervenções? Essa foi a questão 6. Precisa sim, a gente já explicou. Não adianta só ficar tomando remédio. Tem que ter as terapias, né? Como eu expliquei lá, psicóloga, psicopedagoga, cada um vai trabalhar uma causa, né? Se não for tratado o TDAH, pode trazer consequências para a vida adulta? Sim. Sim, porque o TDAH ele não tem cura, ele tem tratamento, né? A hiperatividade, ela pode até melhorar com o tempo, né? Devido à maturidade que o indivíduo acaba aprendendo a lidar, né, com a hiperatividade. Agora, a desatenção e a impulsividade é mais difícil. Ele pode ter dificuldades acadêmicas, na organização e até em relacionamentos, por conta da impulsividade. Ele é uma pessoa impulsiva, né? Então, assim, quem tem TDAH vai ter a vida inteira. Tem tratamento, ele aprende a lidar, né,
com o tempo, com a sua maturidade, mas vai ter TDAH, entendeu? Quantos tipos de sintomas tem o TDAH? Nós já falamos lá no comecinho. São 3 tipos. A desatenção, né? A hiperatividade e a impulsividade. O medicamento causa dependência? Gente, se o medicamento for administrado corretamente e acompanhado por um médico e as terapias, ele não vai ter dependência, causar dependência, entendeu? Ele precisa, sim, ser administrado pelo médico, tá? Acompanhado pelo médico e com a dosagem correta. Não pode ir lá a mãe e o pai achar que pode dar quanto que quer, a hora que quer. Não, tem que ser tudo certinho, tá bom? Então, essas foram algumas questões que eu enviei durante a semana. O pessoal respondeu, gostei muito da participação de vocês, tanto nas redes sociais, né? Como por e-mail que eu enviei, né? E o resumo é isso, pessoal. A Amélia falou alguma coisa aqui, vamos ver. No início da minha jornada no magistério, era chamada de coração mole. Mas sabia que muitos alunos não tinham preguiça, mas sim uma dificuldade. É verdade, a gente se confunde, né? Aliás, não só o TDAH, como os vários outros transtornos, né? As crianças eram muito xingadas antigamente, né? Preguiçosa, não quer saber de fazer a lição, mal sabe que tem uma dislexia, né? Então, assim, pessoal, eu tô muito feliz pela participação de vocês. Eu vou finalizando, porque eu preciso ver quantos inscritos mais entraram, que eu vi aqui que entraram mais alguns inscritos, para eu poder fazer o sorteio dos brindes, que estão muito fofinhos, tá? E aí eu vou fazer o vídeo sorteando para vocês verem direitinho quem ganhou o brinde. E eu queria convidar vocês para as próximas lives, tá? A próxima live vai ser da psicóloga Monique, tá bom? A gente vai colocar a data, o horário, tudo certinho. E a Monique, ela faz parte da nossa equipe, né? O Neuroeduca, a Luísa Fono também, que está participando aqui da live. Nós temos uma equipe, né, multidisciplinar, e nós vamos sempre estar oferecendo lives com temas importantes, né? Trocando esse momento com vocês, tá bom? Que é muito importante. E eu peço para vocês compartilharem, gente, porque eu sempre falo que conhecimento é poder. E muitas famílias, hoje inclusive, né? Eu tive reunião com pais, que eu tive que fazer um encaminhamento de uma criança, né? E esses pais nem imaginavam, né, que o filho tem um transtorno, né? Então é muito importante compartilhar conhecimento, às vezes, sei lá, um amigo, algum parente, algo que você veja que não tá indo bem, compartilha, gente. É muito importante, tá bom? Obrigada de coração pela participação de vocês. Espero vocês na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Um beijo. Já já vou fazer o sorteio e vou postar lá no Instagram, tá bom? Espero que vocês ganhem, tá? Beijo pra vocês, ficam com Deus, tá bom? Tchau!